O ano era 2005, momento mágico na história do São Paulo Futebol Clube. E o que era só um sonho virou realidade. Sob a gestão de Marcelo Portugal Gouveia, o CFA de Cotia iniciou uma linda trajetória de vitórias e muito aguerrida. Esses gramados criaram muitas histórias e sonhos. Se é para ser um sonho, tem que ser grande. E como é gigante o São Paulo Futebol Clube, Cotia é minha vida. Os 230 mil metros quadrados do CFA de Cotia abrigam a melhor preparação para todas as categorias de base do São Paulo Futebol Clube. O sonho de todo Made in Cotia começa em um mesmo torneio, a Copinha. Pioneiro e construtor de uma história gigantesca na base, o São Paulo, tetracampeão da Copinha, vai em busca do pentacampeonato em 2025. A primeira participação do São Paulo na Copinha foi em 1971. Na época, a competição tinha um modelo bem diferente do atual. Eram 16 clubes divididos em 4 grupos e o São Paulo até que surpreendeu. Ficou em primeiro lugar num grupo formado por Juventus, Atlético Mineiro e Curitiba. O tricolor, no entanto, acabou ficando pelo caminho ao encarar o Fluminense nas quartas de final, que acabou até sendo campeão daquela competição. Mas aquele era o primeiro passo de uma equipe que formaria vários craques e disputaria títulos da base com seus rivais. No começo, o CFA de Cotia era apenas um sonho, e justamente nos alojamentos, embaixo das arquibancadas do estádio do Morumbi, que a trajetória desses garotos começava. Em 23 de dezembro de 1980, sob o comando de Firmo de Melo, o São Paulo encerrava até então o que era a sua melhor participação em uma copinha, um vice-campeonato, uma derrota de 1-0 para a Ponte Preta. Mas foi justamente nos anos 80 em que a base do São Paulo apareceu pela primeira vez para o seu torcedor, sob o comando de Cilinho, aliando experiência e juventude, a geração chamada de Menudos do Morumbi. O jogo do São Paulo foi contra a Portuguesa, 3-0, vitória no Pacaembu. Primeiro gol de Cianelli, segundo gol também de Cianelli, chutão de fora da área lá dentro. Então o segundo gol também do Miller, veja só, o zagueirão bobeou. Veio o Miller, roubou a bola e colocou para dentro. São Paulo 2-1 na Ponte Preta, no Pacaembu. Na oportunidade, o São Paulo o São Paulo tinha uma mania de contratar medalhões, grandes jogadores, já consagrados, né? Haja vista que no começo dos anos 80 veio o Careca e o Renato, do Guarani. Eles já campeões, né? Com o Guarani em 78 brasileiro. E o São Paulo sempre teve grandes jogadores assim, Mário Sérgio, enfim, grandes jogadores a nível de seleção brasileira. Quando nós subimos, né, o Cilinho, o saudoso Cilinho, ele fez uma revolução no São Paulo. Porque o futebol amador, o São Paulo não tinha essa característica, né, essa mentalidade de promover muitos jogadores da base. E o Cilinho que implantou essa mentalidade dos anos 80 para cá. Né? Então o Cilinho foi um pioneiro em subir muitos jogadores, não era um ou dois. Na minha época, eu subi em 84, 85 subiram 10, que é coisa hoje impossível de acontecer em qualquer clube, né? Então o Cilinho foi pioneiro nesse ponto. Então quando teve essa mescla, né, o Cilinho fez os experientes e os jovens, a velha e a nova geração, boa, né, porque o Cilinho permaneceu só com os melhores jogadores, né? Tudo a nível de seleção brasileira. Como eu estava te falando, a defesa do São Paulo, a dupla de zaga, era o capitão da seleção brasileira, Oscar, e o capitão da seleção uruguaia, o Dario Pereira. Depois tinha a Careca da seleção, o Zé Sérgio da seleção, Pita da seleção brasileira, quer dizer, tinha vários jogadores que serviam a seleção brasileira. Então o São Paulo era um time muito bom. Quando subiu a garotada da base, eu, Silas, o Sidney já estava, aí teve essa mescla que deu certo. Mas principalmente quando o jogador está vindo da base, muitas vezes ele acaba se deslumbrando com fama, com popularidade e tal. Como é que você enxergava esse trabalho do Cilinho para controlar também o ego, os deslumbres da molecada também nessa época? Olha, o Cilinho não era um paizão assim nesse sentido, de ficar sendo babá de jogador, em outras palavras, né? Ele era um paizão dentro de campo, né? Então, como a gente morava tudo junto aqui no Morumbi, então a gente era uma família, né? Saía todo mundo junto, ou quase todo mundo junto pra noite, saía todo mundo pro shopping, pro McDonald's, quer dizer, então a gente era muito unido dentro e fora de campo.
Então o Cilinho era mais paizão dentro de campo, né? Ele não... Lógico, no auge da minha carreira, eu começando garotão, não sabia nada da vida, lógico que eu fiquei deslumbrado. Poxa, eu em 2 anos eu era o garotinho, queridinho do Brasil, da seleção brasileira. Quer dizer, então, deu um certo deslumbre em mim. E o Cilinho chegou e conversou comigo e disse, olha, coloca os pés no chão, não é assim, você tem que ter uma continuidade, senão a tua carreira vai ser curta. Eu guardei isso pra mim, peguei com unhas e dentes e coloquei em prática na minha vida profissional. Então o Cilinho, nesse ponto, foi muito importante para mim. Os Menudos do Morumbi mesclavam a juventude de Miller, Silas e Sidney com a experiência de Oscar, Pita, Careca, entre outros. Eles encantaram o futebol brasileiro e já no Paulistão de 85 conquistaram o primeiro título daquela geração. Mas quem conhece a história sabe que o destino reservava uma conquista ainda mais marcante. Foi no dia 25 de fevereiro de 1987, em um brinco de ouro da Princesa lotado, que aconteceria um jogo para ficar marcado na história. Em um jogo cheio de reviravoltas e com um gol marcante de Careca no final, o São Paulo sagrava-se campeão brasileiro nos pênaltis, consolidando de vez para o torcedor uma fórmula que por muitos anos sustentou o clube. Tá ruim? Chama a base. O São Paulo sempre formou jogadores prontos para resolver. A gente sempre lembra desse Morumbi aqui lotado nos anos 90, com mais de 100 mil pessoas e tudo. Como que era para você morar embaixo das arquibancadas do estádio, nos alojamentos da base, depois já como profissional, voltar aqui a esse estádio, a esse palco aqui, depois de tantas histórias que você viu? Como que era morar aqui no estádio do Morumbi? Olha, eu sempre fui São Paulino desde pequeno, desde 8 anos de idade. E para mim, estar já na base, para mim já era uma glória muito grande, né? E todas as vezes que eu venho aqui no Morumbi, em especial assim quando não tem jogo, sempre eu me lembro disso. Eu estava falando isso com o Japa. Eu morava no Portão 4, a gente morava no Portão 4, na base, e a geral, a gente sempre, à tarde, a gente treinava de manhã, à tarde não tinha treino. A gente vinha pra geral, sentava ali para assistir o treino do profissional, né? Porque era tudo aqui, né? Então, para mim, eu não via a hora de chegar às 3, 4 horas da tarde para assistir o treino do profissional. Porque eram os ídolos nossos, né? Eu admirava o Oscar, o Dario, o Careca, o Pita. Quer dizer, tudo que eles faziam para mim era maravilhoso, né? Eram minhas referências, né? Não só minhas, de todo o pessoal da base. Então, essa dinâmica de dia a dia aqui da base, né? Eu quase não viajava para minha terra, ficava muito aqui. Como a gente não tinha dinheiro para sair nas horas de folga, a gente pegava carona no Portão 4 aqui. Naquela época era normal dar carona, né? E aí a gente falava assim, você vai pra Ponte Morumbi? Cara, vou, né? A Ponte Morumbi, quer dizer, a 500 metros tinha o Shopping Morumbi. Então, parava ali na Ponte Morumbi, descia, ia a pé pro Shopping Morumbi, ficava lá até 10 da noite, coçando, né? Porque tinha uma pista de patinação em gelo lá. Isso com 15 anos de idade, né? Então, tudo isso pra mim foi divertido, foi bonito, foi bom. Eu acho que foram processos, assim, gratificantes, né? Que me ensinaram bastante. E todas as vezes que eu vim aqui, é a mesma coisa que passa esse filme, né? Eu morava aqui no Portão 4, né? Subi essa escadinha de caracol, né? Eu morava aqui no portão principal, que era o profissional, na concentração do profissional. Morei ali 3 anos, quando eu subi profissional. Então, todas as vezes que eu venho aqui, essa memória sempre refresca bastante. A base do São Paulo cumpria o seu principal papel, que era revelar jogadores. Mas a consolidação desse trabalho na Copinha ainda batia na trave. Com muito trabalho e perseverança, esse título ia chegar em algum momento. A primeira conquista veio em 1993 com uma vitória por 4-3 sobre um rival, o Corinthians. E aquele time tinha alguns nomes que você deve conhecer bem. O lateral direito Marcelo Pavão, Sérgio Baresi, que depois virou treinador e campeão de Copinha também, e um tal de Rogério Ceni, que você já deve ter ouvido falar. Essa final é por muitos considerada a mais emocionante da história da Copa São Paulo e não é por menos. Uma vitória gigante num Pacaembu lotado que marcou a memória de muitos torcedores. Logo aos 16 minutos, Jameli, a grande estrela da final, dividiu com o zagueiro corintiano na grande área e fuzilou para o gol. Jameli tocou e o gol! Aos 30, KT fez 2-0 depois de uma excelente jogada de Robertinho pela ponta e o São Paulo parecia encaminhar a conquista.
Mas ainda no fim do primeiro tempo, Marques diminui para o Corinthians e renova as esperanças do rival. Aos 6 minutos de jogo da segunda etapa, Marques marca mais uma vez e deixa tudo igual. Aos 15, em um lance esquisito, pênalti para o São Paulo. Cai nos pés de Jameli, a estrela daquele dia, converter e colocar o São Paulo na frente. Jameli cobrando pênalti, faz a festa. Na comemoração, o jogador do Corinthians foi expulso e o título parecia novamente encaminhado, certo? Claro que não. Caio César empatou o jogo e o São Paulo seguiu em busca do gol que definiria a primeira conquista de Copinha para a base São Paulina. E o gol do título não poderia vir por outro jogador. Jameli, que faz um hat-trick, o grande craque daquela partida, marca 4-3 para o São Paulo sobre um grande rival e traz a primeira conquista da Copinha para o São Paulo Futebol Clube. Qualquer escuro agora. KT, sempre o perigo. Jameli, atenção, tocou e o gol! Jameli desconta, faz o teu terceiro. Então esse jogo para mim foi um divisor de águas. Eu já estava no elenco do profissional nessa época, né? E a Taça São Paulo tinha um formato diferente, né? Jogava muito jogador que já estava no profissional, né? Então os times eram mais fortes, eram pessoas, né? Jogadores mais experientes. E esse jogo foi sensacional, né? Esse jogo foi, para mim, né? E muita gente, mesmo de outros clubes, falam que foi a final de Copa São Paulo mais emocionante, né? Porque envolvia São Paulo e Corinthians, um Pacaembu totalmente tomado, né? Não cabia mais ninguém, eu nunca vi. Eu joguei outras finais depois do Pacaembu, outros jogos também. Eu nunca chegou nem perto do que era o Pacaembu naquele dia. E como foi o jogo, né? O jogo de muito alternando os resultados, de muita emoção. A gente fazia um gol, o Corinthians fazia um gol, a gente abria o placar de novo, ficava um na frente, tomava o gol, empatava de novo. E pra mim, especial, né? Que, cara, não é normal você fazer 3 gols num jogo. Eu fiz, na minha carreira inteira, acho que 4 ou 5 vezes só 3 gols num jogo. E já é difícil, né? E ainda mais numa final e ainda mais do jeito que foi, né? Então, pra mim, foi um jogo... eu coloco como um dos 3 mais importantes da minha vida, da minha carreira, né? Esse jogo contra o Corinthians na final da Copa São Paulo de 93. O São Paulo, que sempre formou equipes fortes e competitivas, enfim conquistava o primeiro título da Copinha. Aquele momento marcava o início de uma geração vitoriosa e a materialização do sonho de ter o próprio centro de formação de atletas. Fica ligado na próxima semana aqui no Arquibancada Tricolor, que a gente vai continuar te contando um pouco mais sobre essa geração vitoriosa e o início do sonho de Cotia. Esse é só o primeiro episódio das séries originais do AT e tem muito mais coisa vindo por aí. Não perde não, hein?